Imagina só a cena, um povo inteiro em marcha, sabe? Quase chegando num destino prometido há séculos. Mas aí, bem na reta final, aparece um último obstáculo. E não é um obstáculo qualquer, é um gigante. Um rei gigante. O último de uma linhagem temida que governa uma terra cheia de fortalezas. O que acontece quando um povo, já cansado de uma jornada longa, dá de cara com um monstro desses? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história exatamente assim, que vem lá do livro de Deuteronômio, capítulo 3, e para guiar nossa conversa, a gente está usando como fonte um sermão do pastor Misael Batista do Nascimento. A nossa missão aqui é tentar cavar fundo para entender o que essa história da derrota de Og, o rei de Bazã, realmente queria dizer. Exato. E para a gente conseguir entender essa história de um jeito que faça sentido, acho que vale a pena quebrar em 3 partes, seguindo a lógica da fonte. Primeiro, a gente vai ver o cenário. O último gigante de Bazã tentando barrar o caminho de Israel. Depois, o ponto de virada, né? Como Deus entra na história e garante a vitória. E aí, por fim, o significado disso tudo. Quer dizer, como essa vitória preparou o povo para o que ainda vinha pela frente. É quase uma jornada em 3 atos. Gosto dessa estrutura. E esse primeiro ato, o confronto, já começa com uma carga de tensão enorme, só pelo lugar onde tudo acontece, certo? O que era essa tal de Bazã? A leste do Jordão, super fértil. A fonte destaca que a fama do lugar vinha principalmente do gado, que era muito robusto, de alta qualidade. A imagem era tão forte que, séculos depois, o profeta Amós usa uma expressão bem dura, vacas de Bazã, para criticar as mulheres ricas da elite de Samaria. Era sinônimo de riqueza, de prosperidade. Entendi. Então Israel está subindo em direção a esse território rico, cobiçado, e é aí que o rei Og e todo o exército dele saem para a batalha. A mesa estava posta para um confronto épico. Mas o que tornava esse rei Og tão assustador? Era só o exército dele? Na verdade, o problema principal era ele mesmo. Og não era um rei comum. O texto bíblico faz questão de nos dar a ficha corrida dele. O próprio nome em hebraico, Og, pode significar de pescoço longo, o que já dá uma pista da altura. Mas o detalhe matador é a descrição. Ele era o que restou dos Refaíns. Isso é como dizer que ele era o último chefão de uma linhagem de gigantes. Peraí. Então não era só um rei alto. Ele era literalmente o último de uma linhagem de gigantes. O pavor do povo devia ser paralisante. Exatamente. A fonte conecta esses Refaíns aos Anaquins, que eram outro clã de gigantes. E, em última análise, a linhagem dos Nefilins, aquelas figuras misteriosas de Gênesis 6. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, o Golias, o gigante que Davi enfrenta mais tarde, também era um descendente desses Refaíns. O medo de gigantes era um trauma real para Israel. A geração anterior, os pais deles, se recusaram a entrar na terra prometida justamente por causa do relatório dos espiões que dizia: vimos ali gigantes e éramos como gafanhotos. Então, quando eles veem Og, esse trauma todo vem à tona. O fator medo aqui é gigantesco, literalmente. E é nesse ponto, com o povo provavelmente paralisado, que a narrativa tem uma virada. Antes mesmo da primeira lança ser jogada, Deus intervém, certo? Isso. E a intervenção é uma frase curta e direta para Moisés. Não temas. Mas dentro dessa frase simples, a fonte desdobra 4 camadas de significado. A primeira é a motivação. Dizer não temas é um eco direto da falha da geração anterior. Deus está dizendo, a história não vai se repetir. Dessa vez, não cedam ao medo. E depois da motivação, vem uma promessa. A ele todo o seu povo e sua terra dei na tua mão. Isso é muito forte. Ele não diz vou te ajudar a conquistar, ele diz já te dei. Exatamente. E essa é a segunda camada, a promessa. A fonte destaca que isso é uma reafirmação direta da aliança que Deus fez com Abraão 400 anos antes. A vitória não seria conquistada pela força de Israel, mas recebida como um presente, sabe? Como cumprimento de uma promessa antiga. É um ato de graça. Mas aí fica uma dúvida. Se a vitória é um presente, se a terra já foi dada,
por que Israel ainda precisa lutar? Qual é o papel deles nisso tudo? Essa é a tensão central aqui, e a sua pergunta nos leva à terceira camada, o comando. A promessa de Deus exige uma resposta de fé e obediência. A fonte aponta que o texto hebraico usa verbos de ação, como tomar, capturar. Ou seja, Deus entrega, mas Israel precisa estender a mão e pegar. A fé não é passiva, entende? Eles precisavam acreditar na promessa a ponto de marchar para a batalha. E a quarta e última camada é a sentença. Far-lhe-ás como fizeste a Seom. Ah, isso estabelece um precedente. Sion foi outro rei amorreu que eles já tinham derrotado. Então Deus está dizendo, o destino de Og já está selado. O roteiro é o mesmo. Precisamente. A batalha nem começou, mas o resultado já foi decretado. A única variável era se Israel acreditaria nisso ou se deixaria o medo vencer de novo. Então a promessa divina já preparou o terreno. Mas a batalha em si, a vitória, ela é descrita de uma forma brutal. E para a gente entender isso, a gente precisa falar sobre um conceito teológico bem pesado, né? A tal da Guerra Santa. Sim, é um ponto que a gente precisa abordar com cuidado. O texto descreve uma aniquilação, e a palavra técnica para isso é Hahem. A fonte faz um alerta importante. A gente não pode olhar para isso com uma lente de hoje e chamar de imperialismo ou genocídio por iniciativa humana. Na lógica do texto, a coisa é bem diferente. É apresentada como a execução de um juízo divino. E como a fonte explica essa ideia de juízo divino? Ela volta lá em Gênesis capítulo 15, numa promessa a Abraão. Deus diz que seus descendentes herdariam aquela terra, mas só depois de 400 anos. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. A ideia é que Deus esperou séculos, pacientemente, até que a corrupção moral e religiosa daquela cultura chegasse a um ponto sem retorno. A fonte também usa uma imagem fortíssima de Levítico 18, que diz que a terra estava tão contaminada pela maldade dos seus habitantes que ela literalmente os vomitou. É uma imagem muito visceral. Mas ainda assim é uma ideia muito dura de engolir hoje em dia, essa destruição total. Sem dúvida. E o que torna o argumento do texto ainda mais complexo é que essa mesma advertência é feita ao próprio Israel. Se vocês se corromperem da mesma forma, a terra também vai vomitar vocês. E, de fato, séculos depois, com o exílio na Babilônia, foi o que aconteceu. Então, na perspectiva da narrativa, Israel não está agindo como um império conquistador, mas como um bisturi na mão de Deus, para remover um câncer que tinha chegado ao seu ápice. É uma lógica teológica difícil, mas é a que o texto apresenta. Entendido. Com essa lente, então, como a vitória é descrita? É total. O versículo 3 diz, Deu-nos o Senhor, em nossas mãos também a Og, e ferímo-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Eles tomaram as 60 cidades da região, e o texto faz questão de dizer que muitas eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. A infraestrutura de defesa, que parecia impenetrável, ruiu completamente. E a execução da sentença é descrita de forma bem crua no versículo 6. Destruímos-los totalmente, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Sim, e a fonte nos ajuda a entender a linguagem aqui. A palavra hebraica usada é naharem, que significa nós os dedicamos à destruição. É o cumprimento do herem. O curioso é o contraste com o versículo seguinte, que diz que todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós. Ou seja, a proscrição à destruição foi aplicada às pessoas que representavam a cultura e a idolatria que estavam sendo julgadas, mas os bens materiais foram tomados como presa de guerra. Então, ao recontar tudo isso, Moisés não está só celebrando uma vitória militar. Qual é a grande lição que ele quer que essa nova geração, prestes a entrar na Terra Prometida, aprenda? A fonte sintetiza que a lição é sobre o caráter de Deus. Primeiro, seu poder. Nenhum gigante ou fortaleza é páreo para ele. Segundo, sua fidelidade. Ele cumpre suas promessas, mesmo que leve 400 anos. Terceiro, sua justiça. Ele também cumpre suas sentenças. E, acima de tudo, a soberania de seu propósito.
Quando Deus decide que seu povo vai avançar, não há nada que possa ficar no caminho. E essa vitória avassaladora não foi um evento isolado, né? Aparentemente ela serviu como uma espécie de treinamento para o que vinha pela frente. Exatamente. E isso nos leva ao terceiro ato da história. O texto começa a descrever a escala da conquista. O território tomado desses dois reis amorreus, Sion e Og, se estendia por uns 225 quilômetros, do rio Arnon ao Monte Hermon. É uma área enorme. Mas de tudo isso, o detalhe mais maluco que parece saída de um filme de fantasia é a tal cama de ferro de Og. O texto termina com essa informação. O que era isso exatamente? Esse é o grande finale do relato. É a prova material da vitória. O texto descreve as dimensões desse leito. 9 côvados de comprimento por 4 de largura. A fonte nos ajuda a visualizar isso. Um côvado é a distância do cotovelo à ponta dos dedos. Então, dependendo da medida exata, a gente está falando de algo em torno de 4 metros de comprimento por 1,80 de largura. Para ter uma ideia, uma cama king size moderna tem cerca de 1,93 por 2,3. A cama de Og era 2 vezes mais comprida que uma cama king. Era um objeto colossal. É uma dimensão que mal dá para imaginar. Mas era uma cama mesmo? E aqui a fonte aponta para algo fascinante na linguagem original. A gente lê leito e pensa numa cama, mas a palavra hebraica ali, eresh, tem uma segunda camada de significado. Ela também pode ser traduzida como sarcófago. E quando você pensa nisso, a história toda muda de figura. Muitos estudiosos acreditam que não era a cama onde ele dormia, mas o seu caixão, feito de basalto, uma rocha vulcânica escura, abundante na região de Bazã, que se parece com ferro. Um sarcófago. Então não era a cama dele, era o caixão. Isso muda tudo. E o texto ainda diz que estava em outra cidade, em Rabá dos filhos de Amon. Como assim? Exato. Não estava no palácio dele. Estava na capital de um povo vizinho. A fonte explica que essa é uma pista de que esse versículo pode ser uma adição editorial posterior, o que os estudiosos chamam de glosa pós-mosaica. É como se um editor, talvez na época do rei Davi, quando Rabá foi conquistada, tivesse adicionado uma nota de rodapé para o leitor. Uau! Então é como se o editor estivesse dizendo: Ei, leitores do futuro, se vocês duvidam que esse gigante existiu, a prova física, o caixão dele, está em exibição pública no Museu da Capital Amonita. Podem ir lá conferir. Exatamente essa é a ideia. Transforma o inimigo mais temido em uma atração turística, um troféu de guerra. O Og era enorme. Seu reino era fortificado. Sua cama, ou melhor, seu sarcófago, era colossal. Mas ele e toda essa grandeza se tornaram coisas do passado. Uma peça de museu. O impacto psicológico disso para o povo que estava prestes a cruzar o Jordão deve ter sido imenso. É como dizer, nós derrotamos o dono disso. Imenso. A lição era inequívoca. Era a preparação final. Se Deus pode derrotar este que era o último dos gigantes e transformar seu lugar de descanso eterno em um troféu, então nenhum dos outros povos que vocês encontrarão do outro lado do rio é grande demais para ele. A história de Og serviu como um treinamento mental, uma vacina contra o medo. Que forma poderosa de encerrar o relato. Isso realmente amarra toda a análise. Sim. Recapitulando, a gente viu o gigante tentar parar Israel, Deus intervir e conduzir seu povo a uma vitória total. E essa vitória servindo como uma preparação para o futuro. Mas se a gente der um passo para trás e olhar o quadro maior, o que a fonte chama de história da salvação, a gente entende que isso não foi só uma batalha por território. Fazia parte de um plano divino muito maior. Em que sentido? Deus estava, ao mesmo tempo, cumprindo o pacto que fez com Abraão de dar aquela terra aos seus descendentes e também estabelecendo um povo, um reino, através do qual a bênção prometida a Abraão, a de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, pudesse se concretizar. Para que, da linhagem daquele povo, pudesse nascer o Messias, Jesus Cristo, Israel precisava ser instalado na terra e preservado da corrupção religiosa das nações ao redor. Então, essa batalha contra um gigante literal em Bazã tem implicações que ecoam por toda a história bíblica. E trazendo isso para uma aplicação mais ampla, a fonte conclui com uma mensagem bem direta, né? Muito direta. Deus queria que seu povo,
a olhar para trás, se lembrasse da magnitude do seu poder para salvar. Eles literalmente lutaram contra gigantes e venceram. A lição, segundo a fonte, é que circunstâncias que parecem insuportáveis não o são quando enfrentadas com a ajuda de Deus. A chave do sucesso deles não estava na força, na estratégia militar ou na coragem, mas na presença de Deus lutando por eles. A lição final, então, não é sobre a nossa capacidade de lutar, mas sobre quem luta com a gente. Exatamente. O que nos deixa com uma última reflexão. A história da derrota de Ogu é sobre um gigante de verdade, de carne e osso. Mas ela nos deixa com uma pergunta. Quais são os gigantes que a gente enfrenta hoje? Não os de 4 metros de altura, mas os obstáculos que parecem grandes demais, os problemas que nos paralisam de medo, as situações que nos fazem sentir como gafanhotos. Como essa narrativa antiga nos ensina a olhar para esses gigantes, não focando no tamanho deles, mas no tamanho da ajuda que temos ao nosso lado.